Parece simples, mas uma coisa muito comum do pediatra ver no consultório são doenças como a anemia. Há 3 meses atrás, me chegou no consultório um casal de pais e que estavam com queixa que o seu filho de 5 anos estava tendo uma baixa produtividade na escola, estava andando meio preguiçoso, meio apático e que eles observaram que ele também não estava alimentando. Uma coisa que não era comum para esse garoto, que comia, corria, brincava e ao mesmo tempo os pais começaram a notar que isso tudo estava acontecendo ao contrário. Observaram também que tanto o olhinho, a parte interna do olho da criança, quanto a gengiva estava meio pálida e as mãos também não tinham aquela coloração rosa normal da criança. Enfim, a mãe chegou no consultório muito preocupada e me expôs toda essa situação. Após examinar minuciosamente a criança, nós optamos por fazer um exame de sangue e também um exame de fezes para pesquisar anemia. E por isso estava causando todos esses sintomas, porque a hemoglobina ela vai ajudar a levar o oxigênio que a gente respira para os órgãos e para os tecidos do nosso corpo. Por isso, quando ele estava jogando futebol, como essa hemoglobina estava baixa, o oxigênio estava sendo menos levado para esses tecidos, fazendo com que ele se sentisse cansado. Ao mesmo tempo, a criança acaba ficando indisposta, na hora da aula acaba dormindo, não tem tanto interesse pela aula e pode chegar e, dependendo do grau da anemia, levar a criança até para uma desnutrição ou mesmo uma perda no desenvolvimento. Após esse diagnóstico, nós fomos pensar em como que nós iríamos fazer o tratamento. E o tratamento da anemia, pessoal, ele é tanto alimentar, com alimentos ricos em ferro, quanto no caso dele, nós precisamos também de usar uma suplementação de ferro. Quais os alimentos que são ricos em ferro? Nós temos tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. Então foi orientado para ele para comer alimentos verdes como o agrião, a taioba, a couve, alimentos que fossem ricos em proteínas como a carne vermelha, o frango, o peixe, e até alguns crustáceos crus. Muito bem, a partir daí nós chegamos e também oferecemos, fora do almoço, nozes, castanhas, os alimentos enriquecidos em ferro, como leite enriquecido com ferro, a farinha de trigo, se fosse fazer algum alimento com a farinha de trigo enriquecido, o milho e alguns cereais matinais também que contêm ferro. Com todas essas medidas, a criança voltou após 1 mês, 2 meses e já no 3º mês o nível de hemoglobina dela já estava estabilizado. Os pais ficaram muito satisfeitos porque tiraram aquela ansiedade, porque começaram a ver o filho a correr, a jogar bola novamente, o desenvolvimento dele no colégio melhorou e, consequentemente, a criança começou a voltar ao que era a rotina da sua vida. É muito importante que a gente procure um médico quando você vê algum desses sintomas. Um outro sintoma que também pode acontecer na criança é quando ela começa a ingerir o gelo, comer gelo e também a comer terra. Porque a deficiência de ferro faz com que a criança tenha vontade de comer essa substância. Então foi orientado para ele para comer alimentos verdes como o agrião, a taioba, a couve, alimentos que fossem ricos em proteínas como a carne vermelha, o frango, o peixe, e até alguns crustáceos crus. Muito bem, a partir daí nós chegamos e também oferecemos fora do almoço, nozes, castanhas,
Os alimentos enriquecidos em ferro, como leite enriquecido com ferro, a farinha de trigo, se fosse fazer algum alimento com a farinha de trigo enriquecido, o milho e alguns cereais matinais também que contêm ferro. Com todas essas medidas, a criança voltou após 1 mês, 2 meses e já no 3º mês o nível de hemoglobina dela já estava estabilizado. Os pais ficaram muito satisfeitos porque tiraram aquela ansiedade, porque começaram a ver o filho a correr, a jogar bola novamente, o desenvolvimento dele no colégio melhorou e, consequentemente, a criança começou a voltar ao que era a rotina da sua vida. É muito importante que a gente procure um médico quando você vê algum desses sintomas. Um outro sintoma que também pode acontecer na criança é quando ela começa a ingerir o gelo, comer gelo e também a comer terra. Porque a deficiência de ferro faz com que a criança tenha vontade de comer essas substâncias. E lembrando a todos, viu que seu pequenininho não está legal? Está pálido, está apático, não está brincando? Leve ao pediatra para investigação, pois pode ser um caso de anemia. Um abraço a todos, até!